E aí galera, beleza? Meu nome é Lucas Saboia e esse é mais um vídeo do canal Garagem 62. Valeu! Pois é, pessoal, e o vídeo de hoje é sobre esse Jeep 1942 e eu resolvi fazer esse vídeo porque nos grupos de WhatsApp um dia desse a galera tava discutindo se quem tinha mais história, se era o Gol Quadrado, se era Opala, e na verdade quem tem história mesmo tá aí. Não que eu não goste de Opala, tenho um Opala e também gostaria de ter um Gol Quadrado, mas falando em história tem que falar desse aqui, porque ele não só tem história como fez história. E hoje eu não vou falar só da história do Jeep, do carro em si. Eu vou falar um pouco também da história do nosso Jeep, da participação dele na família. Porque a história do Jeep vocês podem pesquisar, vai inclusive aparecer nos livros de história. Mas a desse em específico não aparece e é isso que eu acho que deve ser interessante de contar. E para falar um pouco da história do carro, da marca Jeep, hoje eu estou até aqui de gandola, que é para representar o histórico militar desse carro. Esse carro surgiu do apelo dos Estados Unidos para ter um carro de guerra quando foi começar a Segunda Guerra Mundial. E eles prevendo que já iam entrar na Segunda Guerra Mundial, chamaram as maiores montadoras dos Estados Unidos, mais de 140 montadoras, para produzir um carro de vertente militar que conseguisse atender alguns requisitos específicos. Peso, tinha um peso mínimo, o peso máximo na verdade que era de 590 quilos, apesar de nenhuma das montadoras conseguir atingir essa meta, mas eles colocaram isso, altura mínima, tração 4x4, versatilidade. Então eles chamaram essas mais de 140 montadoras, mas apenas 3 se disponibilizaram para produzir um projeto: a Bantam, a Willys Overland e posteriormente a Ford. A Bantam foi quem começou o projeto inicial do Jeep. Ela criou um Jeep e apresentou o projeto dentro do prazo estipulado, que era de 75 dias. Então eles apresentaram para as demais marcas e para o Exército. Nessa apresentação, representantes das outras montadoras, no caso da Willys e da Ford, estavam lá analisando o carro e vendo o seu desempenho, vendo como era construído. E logo depois, essas duas marcas apresentaram seus projetos. E o governo americano simplesmente aceitou, porque eles viam que a Bantam era uma empresa menor e não tinha condição de suprir a necessidade de jipes que eles precisavam para a guerra. Então, para eles era interessante essa disputa entre as empresas, mesmo que não fosse algo ético, que elas produzissem a maior quantidade de jipes em o menor tempo possível. Apesar da Bantam ter sido a primeira projetista, quem abraçou o projeto, a quem foi dado realmente o projeto, foi para a Willys e para a Ford. Elas dividiram a produção do Jeep durante a guerra. Esse Jeep serviu como ambulância, então ele carregou desde armas .40 a soldados feridos, catequistas, generais, andou sobre trilhos. Depois eu vou mostrar para vocês ele andando sobre trilhos, a roda dele é bipartida. Ele foi tão útil, esse carro foi tão útil à guerra, que ele foi condecorado com a medalha que eles chamam de Coração Roxo, que é uma medalha que dada aos mais bravos guerreiros da guerra, foi dada a um carro devido à sua grande utilidade e produtividade na guerra. Esse carro foi um dos pilares para o vencimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, como surgiu o nome Jeep? Existem 3 vertentes. Existe aqui diz que Jeep vem da junção das letras iniciais da Just Enough Essential Parts, que é basicamente somente o essencial no carro. Outra vertente que também a galera fala é de que no desenho do Popeye tem um personagem que ajuda ele a se livrar de algumas situações e que ele faz o barulho Jeep Jeep, e aí por isso ficou conhecido como Jeep. Você vai me levar nas costas? Mas aqui acredito que seja a mais coerente e aceita, é que
vem de General Purpose, que é propósito geral, que em inglês o som das letras G e P ficam próximas da pronúncia Jeep, que é GP. Então, é isso que, dentre essas três vertentes, qual a correta não importa. O importante é que se tornou sinônimo de valentia, off-road e militarismo. Findada a guerra, devido à tamanha versatilidade desse carro, a Willys Overland resolveu oferecer ele também para uso civil. E para manter a característica e a sua originalidade, ela decidiu manter em toda a linha dos seus carros essa grade com barras divisórias. Então, hoje em dia, se você vê um Jeep, você reconhece que é um Jeep, porque ele mantém essa característica fundamental. Agora eu vou falar um pouco sobre a história desse carro específico. Esse carro veio para aqui para o Ceará, junto com a unidade militar que veio se instalar nos arredores do PC, né? Que teve um posto de comando aqui na Segunda Guerra, aqui no Ceará. Então esse carro veio junto com a frota e posteriormente ficou para o Exército Brasileiro e foi comprado por um médico. Esse médico comprou esse carro e adorava muito esse carro e ele resolveu guardar para o filho dele quando ele completasse 18 anos. Só que quando o filho dele completou 18 anos, ele foi entregar o carro para o filho dele e o filho dele simplesmente disse que não queria aquela jossa. Aí o pai dele, né, ficou desolado e o meu pai conhecia alguém que conhecia que ele queria vender o carro. Então meu pai foi lá e comprou o carro. Desde então o carro passou por mais de 3 reformas. A última agora foi em 2014. Então esse carro já rodou muito, já andou em praia, já desatolou muito o carro. Tem vídeo de eu andando, foi o primeiro carro que eu dirigi, foi esse Jeep. Eu nem alcançava os pedais direito, meu pai acelerava por mim, eu só fazia dirigir. Vou ver se eu boto aí pra vocês verem. E esse carro, na verdade, ele foi também um sobrevivente, não só da guerra, mas, por exemplo, um sobrevivente na família. Porque quando a gente foi se mudar para essa casa, meu pai tinha mais carros antigos. Ele tinha um Mustang, tinha um Cinca, tinha 2 Cincas, na verdade, e tinha o Jeep. Só que pelo histórico do Jeep, a gente teve que se desfazer dos carros, mas ele tentou ao máximo não vender o Jeep e conseguiu. E no caso, eu tive a sorte dele ter conseguido fazer esse esforço e tive a sorte também, e ele teve a sorte também de eu não ser que nem o filho do cara. Então eu, menos de 18 anos, já quis o carro. E esse carro tem tanta história que até os meus outros irmãos, por exemplo, eu tenho um irmão mais velho que ele não gosta muito, mas do Jeep ele adora esse carro. Por quê? Porque ele não é só um carro antigo, ele é uma parte da história. Ele fez a história. Então, e depois de muitos anos de história, da passagem pela guerra, das 3 reformas, da andada em dunas, em praias, que eu vou botar uma foto aí da gente andando. Hoje em dia, depois da última reforma, a gente tenta manter ele andando só mesmo em pista. Claro que se aparecer uma areia, ninguém vai negar, né? Esse carro tem história e faz história. Então, mas atualmente a gente tenta manter ele o mais original possível. A gente frequenta encontros, passeios e é isso. O carro é muito lindo, esse carro é lindo, eu acho um dos carros mais bonitos da coleção. E aqui no Ceará, devido a ter vindo um posto de comando para cá, deve ter dentro do Brasil um estado que deve ter uma maior quantidade de Jeeps desse ano. Mas isso é um carro muito raro. No Brasil, se você não encontra. Se você procurar para vender Jeep 1942, você não vai encontrar. E é por isso que esse carro é tão especial e único. Pronto. E agora eu vou apresentar para vocês o carro e algumas de suas peculiaridades. A gente vai começar pela frente e esses faróis embutidos na grade, porque ele passava por mato, por galhos, e isso evitava com que os galhos quebrassem a luz do farol. Então por isso ela é embutida. E aqui, pessoal, é um leitor de mapas e planejamentos. Eles faziam isso para que, com essa capa,
a luz não identificasse ele para os opositores, para o exército inimigo. Como vocês estão vendo aqui, o motor é o mais original possível. E aqui eu vou mostrar para vocês uma peculiaridade que esses carros tinham. Quando você gira essa borboleta aqui e você tira esse parafuso, o farol ele consegue rebater para cima. E por que eles faziam isso? Vocês estão vendo que tem uma dobradiça aqui. E por que isso era feito? Para que em pistas à noite que não estivesse iluminação, eles posicionavam os jipes na lateral da pista para que os aviões conseguissem pousar, identificando e balizando o avião que vinha pousando. Aqui a gente pode ver o machado e a pá. Era para cortar galhos, árvores e talvez com um possível atolamento poder desatolar. Aqui temos aqui essa roda que ela é bipartida, então você consegue tirando o pneu, você tira uma parte dela e esse carro consegue andar sobre os trilhos. Fazia isso para em cantos que não tivessem estradas ele pudesse andar também sobre a linha férrea. Aqui a gente tem um galão de gasolina, era essencial na guerra, no meio da mata não tinha gasolina, então eles já levavam aqui gasolina sobressalente. O estepe e a capota era um opcional. Muitos tinham, outros não. Geralmente os que tinham a metralhadora não tinham a capota, né? A metralhadora ela ficava sobre, os tiros passavam sobre o para-brisa, então ele não tinha capota para que o soldado pudesse ficar em pé manuseando a arma. Aqui a gente tem um porta-munição para guardar a munição e aqui é uma visão geral do Jeep, que uma das exigências que esse carro tinha que ter foi feito pelo exército, era que ele carregasse pelo menos 3 pessoas, mas tem vídeos deles carregando muito mais. Você vê que você consegue botar mais pessoas, que é a tração 4x4 e reduzida, essas duas alavancas, e aqui é um porta-fuzil. Isso aqui é para você coloca desbloqueia aqui e aqui é um porta-fuzil. Aqui, ó, pessoal, a gente tem essas argolas aqui, porque quando era necessário, esses jipes eles eram lançados de paraquedas dos aviões. Então essas argolas serviam para anexar os paraquedas. Essas argolas e aquelas ali atrás, depois eu mostro para vocês. Aqui também. Isso aqui também servia como alça de desatolação. Os soldados puxavam aqui para retirar o jipe das valas. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários o que é que vocês querem ver a minha desse carro. Algo que eu não deixei tão detalhado, tão explicado, que vocês queiram ver. Deixem aí nos comentários e me sigam lá no Instagram, @lucassaboy_ e @canal Garagem 62. Valeu! Vocês vão ver agora a maciez que é esse carro passando na lombada. É uma seda, viu?